Hoje nós vamos então entrarmos na ética cristã. Para você ter uma ideia, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles utilizavam o peixe como símbolo do cristianismo, porque o peixe em grego é ictus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Porque eles não faziam uso da cruz. Eles não faziam uso da cruz simplesmente porque cruz significa derrota. É a morte de quem? Daquele que foi assassinado pelo poder romano. Então, fundamentalmente, o cristianismo ele tenta e se constrói como uma religião universal. Isso a gente não pode perder de vista. Por quê? Porque todas as religiões nesse período eram religiões ligadas ao quê? A um determinado grupo étnico. O cristianismo não, se apresenta como universal. Então, portanto, a ideia que ele tem de virtude vai trabalhar necessariamente a partir do pensamento grego. Então vamos dar uma olhada. Olha, para os gregos, ética e política são inseparáveis, mas o cristianismo não. Os cristãos vão dizer que a ética não tem nada a ver com a polis. A ética é uma relação pessoal com Deus. Quando eu falo em relação pessoal com Deus, eu estou ligando a ética à fé e à caridade. Então, portanto, eu estou ligando a um mundo privado. Essa é basicamente a ideia. Mas olha só como se dá a visão de mundo dos cristãos. Vão pensar um pouco, então, que nós somos seres de vontade. E para os gregos é claro, a vontade dirigida pela razão chega à felicidade. E para os cristãos eles partem de que princípio? Que nós somos seres de livre-arbítrio. Mas o que acontece? Ele vai partir de um cenário bíblico, portanto da revelação divina. Nós vivíamos com Deus e hoje nós não vivemos mais. Então, portanto, essa nossa vontade, ela é necessariamente indicativa que nós escolhemos os bens inferiores. O que significa isso? Que nós escolhemos o mal. O que é o mal para o cristão? A ausência de perfeição, a ausência de bem. Então, portanto, revela que nós somos seres caídos, seres fracos, insuficientes. Nada que façamos é pleno. Então, portanto, necessariamente a gente sempre faz o quê? O mal. Não tem como fugir disso. Necessariamente somos incapazes de realizar o bem. E por quê? Porque a nossa vontade pelo livre-arbítrio foi pervertida. Se ela foi pervertida, para sobreviver nesse mundo que não faz sentido, nós precisamos do quê? Do auxílio divino. E como é que Deus se mostra? Através da lei divina, da vontade propriamente dele. Então a virtude cristã significa o quê? Cumprir. Cumprir o quê? O dever. O que é o dever? O dever é ordenado por Deus através da lei divina. Portanto, o cristianismo é uma religião de interioridade. E a lei divina entra em nós, a lei de Deus entra no nosso coração. Até as nossas intenções invisíveis, Deus é sabedor das mesmas. Então, portanto, esse caminho dado por Deus é um caminho seguro para a nossa vontade, porque ela é pervertida, no sentido de que nós não podemos fazer o bem. Então, portanto, a ética pressupõe o quê? Um sujeito autônomo. Professor, como é que é possível ser autônomo com essa visão do cristianismo? Que ele está tentando dizer que eu tenho que seguir um caminho seguro, que não é um caminho seguro escolhido por mim. Portanto, eu não sou responsável, portanto, eu não sou um ser de vontade, portanto, eu não sou um ser de liberdade. Então, o que o cristianismo está colocando para nós? Que existe uma heteronomia, isso é, um ou outro que vai fazer o quê? Criar o nomos, criar a lei que vai nos determinar. Então o cristianismo colocou uma questão nova para a filosofia. E quem resolve? Kant. Olha só a tentativa de solução para Kant. Kant novamente introduz a razão na ética. Como é que ele introduz? Ele faz o seguinte. Ele vai partir de que princípio? Que todos nós, seres humanos, nós somos egoístas, ambiciosos, cruéis, destrutivos, agressivos. Então, portanto, nós temos uma natureza em nós e que não nos permite que nós sejamos o quê? Seres morais. Kant vai ter o seguinte olhar em relação à razão teorética e a razão prática. Como é que ele vai fazer essa divisão? Olha, na razão teorética significa que nós agimos por necessidade, isso é, causa e efeito. Isso implica em causalidade. Portanto, a razão teorética implica em natureza. Enquanto a razão prática ela está ligada à praxis, portanto, ação por finalidade. Ação por finalidade é liberdade. Então, portanto, é o poder racional, a lei moral instalada por nós mesmos. Então, a razão prática, eu vou escolher os fins morais e vou impô-los a quem? A mim mesmo. Como assim?
essa questão é colocada por Kant como dever. Lembra, os cristãos colocavam o dever como algo externo a mim, isso é, a lei divina. Kant não, ele vai dizer que os fins morais são determinados por nós mesmos e nós impomos esses deveres a nós mesmos. E isso ele vai chamar de liberdade. O que é liberdade para ele? É obedecer a si próprio, é agir por autonomia. Mas aqui ainda se coloca uma questão, né? Porque os valores morais não são espontâneos em nós. É óbvio que não são, porque nós somos seres naturais, nós agimos por interesse, nós agimos por egoísmo. Então, portanto, a razão prática vai ter que dobrar a natureza em nós e então vai ter que impor o dever. Então a ética aí aparece então para Kant como dever, mas ela é uma criação voluntária. Então, portanto, nós somos obrigados a sermos livres. Por quem? Por nós mesmos. O que seria então a virtude kantiana? Virtude para Kant é a força da vontade para cumprir o dever. E esse dever em nós é imperativo. Ele não implica em ser. Não existe isso. Necessariamente, ele é categórico, portanto é incondicional. É a lei moral interior. Vamos dar uma olhada no imperativo categórico. Então, o imperativo categórico significa o seguinte, que você vai agir. Como é que você age? Você age a partir de uma máxima. E essa máxima tem que ser o quê? Universal. Vamos fazer o seguinte. O imperativo não é uma receita que você vai utilizar no seu cotidiano, mas ele é baseado nas 3 máximas morais. Olha, você vai agir como se pudesse, a partir da sua escolha, tornar uma lei universal para todos os seres humanos. E você vai pensar o quê? Que a humanidade, você vai ver o outro e você no mesmo. Portanto, todos os seres humanos, eles são meios, então não são simplesmente o quê? Fins. Então, agir como se a sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Para quem? Para todos os seres humanos racionais. Necessariamente, o imperativo categórico é uma forma geral das ações morais. Portanto, é um acordo entre a vontade e o dever, que vai se manifestar o quê? Na vontade boa, que quer sempre o quê? O bem. E o que é cumprir o dever? Nós vamos ser éticos. Portanto, o dever e a consciência moral são inseparáveis.